17º de março de 2024. Coricho Negro, Pantanal Sul. Coordenadas 19 graus, 33 minutos e 45 segundos. Sul. 57 graus, 2 minutos e 18 segundos oeste. A 127 quilômetros de qualquer socorro. O que você vai ouvir foi reconstituído a partir de áudios de WhatsApp, o diário encontrado no barco e o testemunho gravado de Marcos Teixeira. Marcos sobreviveu 6 horas, tempo suficiente para contar o que não deveria ser contado, tempo demais para continuar são. Antes de começar, vou te fazer uma pergunta. Você conhece o Pantanal de verdade? Não o dos documentários, o real. Aquele cheiro de lodo fértil misturado com decomposição. O mormaço que gruda na pele como segunda pele. O zunido de 40 espécies de mosquito ao mesmo tempo. O silêncio que não é silêncio, é 1000 coisas te observando. Se não conhece, melhor assim. Porque o Pantanal verdadeiro tem regras. E a primeira regra é: ele não é nosso. Nunca foi. Nunca será. Roberto Assis, 42 anos. Dono de 3 concessionárias em Campo Grande. Daqueles que posta foto com carro importado e legenda motivacional. Casado há 15 anos com Patrícia, 2 filhos adolescentes que mal conhece. Pescava para fugir. Do casamento morno, dos boletos, da vida que construiu e descobriu que odiava. Juliano Costa, 38 anos. Veterinário de animais silvestres. Solteiro por opção, dizia. Verdade é que depois de ver tanto bicho morrer, perdeu a capacidade de se conectar com qualquer coisa viva. Fotografava cada peixe que pescava. Tinha um Instagram só disso. 47 mil seguidores. Nenhum amigo de verdade, exceto esses 3. Pedro Henrique Sobral, 35 anos. Guia de pesca profissional. Nascido em Corumbá, criado no Rio. Pai morreu afogado quando ele tinha 12. Mãe dizia que foi o rio que cobrou. Pedro nunca acreditou. Até aquela noite, sustentava 3 filhos e a mulher grávida do quarto. Precisava do dinheiro desta pescaria. Roberto pagaria 15 mil só pela guiada. Marcos Teixeira, 41 anos. Herdeiro. 20 mil hectares de soja e gado. Nunca trabalhou um dia de verdade. Pescava para sentir alguma coisa. Qualquer coisa. A adrenalina de fisgar era a única hora que se sentia vivo. Tomava Rivotril para dormir, Ritalina para acordar, cocaína para aguentar a família. 4 homens quebrados fingindo ser amigos. 20 anos de pescarias onde conversavam sobre equipamentos, nunca sobre sentimentos. Típico, né? Preferir morrer a admitir que tá perdido. 12 de março, saída de Campo Grande. 2 Hilux, com santo no painel e sertanejo no som. 800 quilômetros ouvindo, e as piadas cada vez mais forçadas do Roberto. Pararam 3 vezes para mijar e comprar Skol. A felicidade masculina brasileira em sua forma mais pura e patética. Porto Esperança, último posto de gasolina. O frentista, rapaz novo, benzeu-se quando ouviu falar do Coricho Negro. Minha avó conta que lá é amaldiçoado, disse. Roberto riu, deu R$50 de gorjeta. Compra uma pinga boa para sua avó esquecer essa bobagem, falou. Foi quando Tonho apareceu. Antônio Flores, 89 anos. Último guató puro da região. A pele era um mapa de rugas, cada uma contando uma história. Os olhos, azuis desbotados pela catarata, mas que viam mais que qualquer pessoa sã. Cheirava a fumo de corda e cachaça, mas tinha algo mais. Cheirava a coisa antiga, coisa que não deveria mais existir. Tonho agarrou o braço de Roberto. Suas unhas eram pretas de terra, ou de algo pior. Coricho Negro em março é morte, ele disse. Voz rouca de quem gritou muito na vida, ou de quem viu coisas demais para processar. Roberto quis tirar foto com o velho,
Achou folclórico, pitoresco. Postou com a legenda Profeta do Apocalipse Pantaneiro. Risos, curtidas, comentários zoando. Tonho cuspiu no chão 3 vezes. Cuspe grosso, com sangue. Virou as costas e disse em guató: Yara vai cobrar em carne o que foi tirado em escama. O rio tem fome velha. Pedro entendeu. Seu avô falava guató. Tentou traduzir para os amigos, mas eles já estavam rindo, fazendo piada, chamando o velho de jururu, de coroa caduco. Pedro insistiu em mudar o destino. Sugeriu a Baía da Gaíva, o rio Aquidauana, qualquer lugar. Mas Roberto tinha uma aposta: 50 mil com outro empresário babaca que traria 300 quilos de peixe de um lugar virgem. Ganância. A maldição do homem. A viagem de barco começou às 5 da manhã do dia 13. Sexta-feira, 13. Parece roteiro ruim de filme de terror, mas a realidade tá cagando para roteiro. O barco era um bassboat importado, motor Mercury de 200 cavalos, equipamento que valia mais que casa de pobre, sonar, GPS, rádio, cooler de 200 litros. Tudo de primeira, tudo inútil onde iam. O Coricho Negro fica numa zona morta do Pantanal. Magnetismo natural que atrapalha bússolas. Sinal de celular que some. Até os pássaros evitam sobrevoar. É um buraco no mundo. Pedro pilotava, conhecia cada curva do rio, cada banco de areia, cada tronco submerso. Mas quando entraram no canal que leva ao Coricho, até ele se perdeu. O GPS começou a girar. O sonar mostrava profundidades impossíveis. 100 metros onde o mapa dizia 5. Juliano foi o primeiro a notar o fenômeno. Eram 11 da manhã quando o tempo parou. Literalmente. Seu relógio digital travou em 11 horas, 11 minutos e 11 segundos. O de pulso de Marcos também. O celular de Roberto. Até o sol pareceu parar no céu. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Quando o tempo voltou, eram 14 horas. 3 horas perdidas, sumidas, expurgadas da existência. Pedro checou o tanque de combustível. Tinham gastado gasolina equivalente a 3 horas de navegação. O GPS mostrava que tinham percorrido 47 quilômetros, mas nenhum deles lembrava. Era como se tivessem sido transportados. Marcos tentou ver os vídeos que o celular gravou automaticamente. Tinha 3 horas de gravação, mas era só estática verde. Verde podre, verde de coisa morta. E no áudio, se você aumentasse ao máximo, dava para ouvir. Não eram vozes. Era algo anterior à linguagem. Sons guturais, ritualísticos. E no meio, clara como água, a voz de uma criança cantando. Água preta, água parada. Quem entrou não sai mais nada. Peixe puxa, homem afunda. Coricho Negro nunca muda. Chegaram ao ponto de pesca às 15 horas e 32 minutos. A água era preta, mas translúcida, como Coca-Cola sem gás. Dava para ver o fundo perfeitamente. E o que viram não fazia sentido. Ossadas de peixe organizadas em mandalas. Círculos dentro de círculos. Espirais perfeitas. Geometria impossível para a natureza criar sozinha. Roberto jogou a primeira linha. Isca de tucunaré. Minhocuçu importado a R$50 o quilo. Em 30 segundos, fisgou um dourado de 8 quilos. Peixe lindo, escamas brilhando como ouro molhado. Mas tinha algo errado. 3 cicatrizes paralelas no flanco esquerdo. Fundas, antigas, como uma assinatura. Em 5 minutos, tinham 60 quilos de peixe no barco. Pintado, caxara, jaú, dourado. Uma quantidade absurda. Os peixes praticamente pulavam no anzol. Era como se quisessem ser pescados, como se fosse um alívio sair daquela água. Juliano examinou os peixes, todos com as mesmas 3 marcas, todos com parasitas que ele nunca tinha visto.
vermes brancos com olhos, pequenos, mas com olhos que te seguiam, que pareciam conscientes. Pedro quis parar. Disse que estavam mexendo com coisa errada, que o Pantanal estava dando demais, e quando o Pantanal dá demais, é porque vai cobrar em dobro. Sabedoria ribeirinha, mas Roberto estava em êxtase. Filmava tudo, já calculando quanto cobraria para trazer turistas. 5.000 por cabeça o fim de semana. 20 pessoas por mês. 100.000 limpos. A ganância deixa o homem cego, e surdo, e burro. Montaram um acampamento numa ilha temporária, 50 por 30 metros de terra seca. No centro, ruínas de um rancho, madeira podre, cheiro de mofo e algo mais. Algo adocicado, cheiro de coisa morta há muito tempo. As paredes do rancho estavam cobertas de marcas. Não arranhões aleatórios, padrões, repetitivos, obsessivos, como se alguém tivesse passado anos gravando a mesma mensagem. Pedro conseguiu decifrar algumas palavras em meio aos rabiscos. Não durmam. Eles vêm quando dormimos. A água sobe. Sempre sobe. Dentro do rancho, uma Bíblia, páginas coladas pela umidade. Pertenceu a Sebastião Rondon, seringueiro sumido em 1962. Nas margens, escritas com sangue seco, a mesma frase repetida: eles me observam da água. São muitos. Têm fome de décadas. A primeira noite foi quando o Pantanal mostrou os dentes. 21 horas. O som parou. Não diminuiu, parou. Nem os mosquitos uniram, nem a água bateu na margem. Silêncio tão absoluto que dava para ouvir o sangue correndo nas veias. Depois vieram os olhos. Dezenas, centenas talvez, brilhando ao redor do acampamento, mas não na altura normal de jacaré. Mais altos, a altura de homem em pé, e não eram verdes ou vermelhos como olhos de bicho no escuro. Eram dourados, como ouro derretido, como o sol morrendo. Juliano tentou explicar. Disse que era bioluminescência, gases do pântano, fosforescência natural, mas sua voz tremeu. Porque ele sabia. Gases não piscam em sincronia, não se movem em formação, não te cercam metodicamente. Pedro fez uma fogueira maior. Jogou diesel para aumentar as chamas, mas o fogo, em vez de afastar os olhos, atraiu. Começaram a se aproximar, devagar, calculadamente, como o predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Foi quando ouviram o ronco. Não era onça. Onça rosna, não ronca. Isso vinha debaixo da terra, ou debaixo da água, grave como terremoto. Fazia o chão tremer, a água formar ondas concêntricas. Os peixes mortos no cooler se mexeram, como se o som os reanimasse. Roberto pegou a 12. Taurus italiana, R$10.000. Atirou para o alto. O som morreu sem eco, como se o ar engolisse o barulho. Os olhos não se moveram, continuaram se aproximando. Então a voz veio, não de um lugar, de todos, de dentro da água, da terra, do ar. Português antigo, sotaque que não existe mais. Pescaram no dia errado. Pegaram o que era guardado. O pacto de 1000 luas foi quebrado. O preço será cobrado em carne, em osso, em alma. 1 por noite, até o débito ser pago. Marcos desmaiou. Caiu duro, mijou nas calças. Juliano correu para o barco, tentou ligar o motor. O motor estava perfeito. Gasolina no tanque, bateria carregada. Mas não dava partida. Como se a própria ideia de funcionamento tivesse sido removida dele. Pedro entendeu. As histórias do avô eram verdade. O curupira d'água, Iara pantaneira, boitatá dos rios, nomes diferentes para a mesma coisa antiga. O guardião, o cobrador, aquele que mantém o equilíbrio. Há 1000 anos, os primeiros pescadores fizeram um pacto. Podem pescar, mas com respeito, apenas o necessário. Nunca desperdiçar. Nunca na lua cheia de março, quando os peixes desovam.
Em troca, o guardião manteria os predadores sob controle. Quebre o pacto, e os predadores viram outra coisa. Pior coisa. Eles tinham quebrado 200 quilos em uma tarde, na lua cheia de março, com ganância no coração e desprezo pela tradição. Roberto foi o primeiro. 5h17 da manhã. Levantou para mijar. Caminhou até a beira do acampamento. A onça estava esperando. Mas não era onça normal. Media 3 metros. 300 quilos de músculo e ódio. As manchas do pelo formavam desenhos que machucavam de olhar. Fractais impossíveis. E os olhos eram humanos. Velhos. Cheios de inteligência antiga e fome infinita. Roberto teve tempo de gritar. Uma vez. Curto, agudo, cortado no meio. A onça atacou o abdômen primeiro. Rasgou, mas não matou. Onça normal mata rápido, sufocando. Essa queria que durasse. Arrastou Roberto para o mato e começou a comer. Vivo, acordado, peça por peça. Como Roberto fazia com os peixes, cortando pedaços para a isca. O mesmo método, a mesma crueldade devolvida. Os gritos duraram 15 minutos. 15 longos minutos que pareceram horas. Sons que nenhum humano deveria fazer, que nenhum humano deveria ouvir. Juliano pegou a espingarda, correu atrás. Encontrou a onça, estava parada sobre o que restava de Roberto, mastigando devagar, saboreando. Olhou para Juliano e sorriu. Uma onça sorriu, mostrou dentes humanos misturados com presas. Dentes com obturações, com aparelho ortodôntico. Dentes que já foram de gente. Juliano atirou. 5 cartuchos, ponto quente direto no peito. A onça não se moveu. As balas atravessaram como se ela fosse feita de névoa. Então ela falou: Primeiro de 4, dívida antiga. E sumiu. Dissolveu no ar, deixando Roberto, ou os pedaços dele, braços de um lado, pernas do outro, torso no meio, cabeça em cima, como um diagrama anatômico. Os olhos ainda abertos. Tentaram carregar o corpo para o barco. Impossível, pesava toneladas. Como se a terra o puxasse, como se já pertencesse ao chão. Tiveram que enterrar ali. Cavaram com as mãos. A terra estava mole, faminta. Engoliu o corpo antes mesmo de terminarem. Enquanto cavavam, encontraram outros ossos. Dezenas de esqueletos, alguns antigos, alguns recentes, todos com marcas de predação ritual, todos na mesma posição, encolhidos, braços protegendo a cabeça, posição de quem morreu com muito medo. O segundo dia amanheceu sem o barco. Não afundou, não foi levado pela corrente, como se nunca tivesse estado ali. Até as marcas na margem sumiram, mas tinha algo novo. Um rastro, cobra, mas 2 metros de largura. Seja o que levou o barco, era do tamanho de um vagão de trem. Juliano, sempre racional, decidiu pescar para comerem. Precisavam de energia, proteína. Jogou o anzol com minhoca, fisgou na hora. Mas quando puxou, não era peixe, era uma mão, humana, ainda com aliança. O mesmo modelo que Roberto usava. A mesma data gravada dentro. 15 de março de 2009. A mão se mexeu. Fechou em punho. O dedo médio se ergueu, uma última mensagem do amigo morto, ou do que estava usando o corpo dele como fantoche. Foi quando ela apareceu. A sucuri. Emergiu da água como ilha flutuante. 14 metros de puro músculo, grossa como tambor. As escamas brilhavam com padrões que machucavam de ver. Juliano correu. A cobra foi atrás, mas não rastejando, levitando, flutuando a meio metro do chão, ondulando no ar, como se ainda tivesse na água. Alcançou Juliano na beira do acampamento. Enrolou devagar. Cada volta um osso quebrando. Costelas, braços, pernas. Juliano gritava,
Implorava, pedia perdão, pedia morte rápida. A cobra parou. Olhou nos olhos dele com pupilas que eram espirais e falou: Você machucava por pressa, arrancava anzol com alicate, agora vai ser devagar. Bem devagar, você vai sentir cada segundo. Começou a engolir pelos pés. Juliano, consciente, sentindo a digestão começar ainda fora do estômago, a pele derretendo, os músculos dissolvendo. 20 minutos até a cabeça sumir. Mais 20 até parar de se debater dentro dela. Então, impossível, vomitou ele. Inteiro. Morto, mas inteiro. Como mensagem, como aviso. O corpo estava diferente, mais magro. Como se algo tivesse sido sugado dele. A alma, talvez. Ou algo pior. Pedro e Marcos em choque. 2 amigos mortos, presos numa ilha de 50 metros. Cercados por água que não era mais água. Era outra coisa. Viva, faminta, consciente. Pedro rezou: Pai Nosso, Ave Maria, salve Rainha. Mas as palavras saíam tortas. O Pantanal afetou até a reza. Marcos tentou fazer uma jangada, amarrou troncos com cipó, trabalhou o dia todo, mãos sangrando. Quando terminou, empurrou para a água. A jangada afundou como âncora. A água não aceitava. A terceira noite, Pedro sumiu. Sem grito, sem luta. Marcos acordou e ele não estava. Só um rastro até a água. Mas não eram pegadas. Eram marcas de mãos. Mãos com membranas. Mãos que já foram humanas, mas agora eram outra coisa. O celular de Pedro ainda gravava. O vídeo é perturbador. Mostra uma jiboia com braços. Braços saindo do corpo da cobra. Braços que agarram Pedro pela boca. Dedos entrando na garganta, impedindo o grito, impedindo respiração. A coisa enrolou Pedro olhando nos olhos dele. E antes de apertar, sussurrou com voz de criança morta: Você sufocava no balde pra foto bonita. Agora vai saber como é não conseguir respirar. Como é implorar por ar que não vem. Arrastou Pedro para a água. Ele ainda estava vivo. O vídeo mostra ele se debatendo dentro dos anéis enquanto afunda. 30 minutos de gravação subaquática, escuridão verde. Bolhas diminuindo. E no final, fraquinha, a voz de Pedro: Ana, perdoa. Cuida dos meninos. Não deixa eles pescarem. Nunca. Marcos ficou sozinho. 3 amigos mortos. O quarto dia amanheceu com névoa, tão densa que não dava para ver a própria mão. Marcos gravou o áudio. Voz calma de quem aceitou o destino. Agora eu entendi. Cada um morreu como matava. Roberto fisgava e deixava agonizar. A onça fez igual. Juliano machucava tirando anzol. A sucuri quebrou cada osso. Pedro sufocava no balde, morreu sem ar. Eu cortava eles vivos para isca. Então sei o que vem. 12:00, a névoa levantou. E ele estava lá. O jacaré. 6 metros de pré-história viva. Maior suja registrado tem 5. Esse tinha 6. Pele como pedra vulcânica. Dentes como adagas de marfim. E os olhos humanos. Índios. Mais velhos que o Brasil. Marcos não correu. Sentou na margem. Esperou. O jacaré se aproximou. Devagar. Apreciando. Parou a 1 metro. Abriu a boca. 87 dentes em fileiras perfeitas. E falou com voz de trovão subaquático: Você é o último, mas não o final. Vai viver. Para contar. Para avisar. Mas primeiro, o preço em carne. Atacou a perna direita. Arrancou no joelho, dor além da descrição. Marcos gritou até rasgar as cordas vocais. O jacaré esperou, saboreou o sofrimento. Então a esquerda, depois o braço direito. Mas cauterizava as feridas. Mordia de um jeito que o calor da pressão fechava veias. Impossível, sobrenatural, mantendo Marcos vivo, forçando ele a continuar consciente. Quando terminou, Marcos era um tronco com um braço. O jacaré arrastou ele até onde seria visto. E antes de voltar para a água disse: Conta que o Pantanal tem dono, que
março é sagrado, que a ganância tem preço, conta ou mais virão. Sempre virão, até aprenderem. Marcos foi encontrado 5 dias depois. Helicóptero da Defesa Civil, delirando, em choque, mas vivo o suficiente para contar. Os médicos disseram que era trauma, que animais normais atacaram, que o resto era alucinação. Mas os laudos não mentem. Roberto, marcas de presas de 12 centímetros. Impossível. Juliano, ossos quebrados em padrão espiral. Impossível. Pedro, afogado em área seca. Impossível. Marcos morreu sussurrando. Eles ainda estão lá, na água, esperando. Março vai voltar. Outros vão, sempre vão. O Pantanal precisa comer. O couricho negro existe. Tá no mapa se souber procurar. Na seca, some. Na cheia, volta. Os ribeirinhos passam longe, benzem-se, cospem 3 vezes, pedem perdão ao rio por pecados que não cometeram ainda. Tonho, o velho Guató, ainda vive. 89 anos de memórias que não deviam existir. Quando perguntam do couricho, ele mostra as mãos. Faltam 3 dedos, cobrados em carne quando tinha 15 anos. Quando foi tolo, quando não acreditou. Toda lua cheia, às 3h33, os gritos ecoam, 4 vozes em agonia eterna. Roberto, Juliano, Pedro, Marcos, cada mês mais fracos. Sinal de que o pagamento está acabando, que logo o couricho vai aceitar novos tolos. Em outubro de 2024, um grupo de blogueiros postou sobre pescaria radical, lugar secreto, Pantanal profundo. A última foto mostra as coordenadas. Nunca voltaram. Agora são 8 gritos na lua cheia. O Pantanal é paciente, tem tempo infinito. Cada couricho tem dono. Cada água tem lei. Os antigos sabiam, respeitavam, sobreviviam. Nós esquecemos. Achamos que tecnologia vence tradição, que GPS supera instinto, que dinheiro compra perdão da natureza. Tem lugares onde o antigo ainda manda, onde pactos de 1000 anos valem, onde a ganância é paga em carne viva. O couricho negro é um deles. Se você pesca, escuta quem viu, respeita a água, pega só o necessário, evita março, e se um velho índio avisar, acredita. Porque o Pantanal não esquece. O Pantanal não perdoa. O Pantanal cobra. E o preço é sempre maior do que você pode pagar. 287 pescadores sumiram no Pantanal em 60 anos. 47 em circunstâncias inexplicáveis. 12 em lua cheia de março. 8 no couricho negro. Os números não mentem. As águas não mentem. Só nós mentimos para nós mesmos. No Pantanal, não somos predadores. Somos presas. Sempre fomos. O rio sabe disso. O rio sempre soube.